Olá, finda-se este dia. Que bom nos encontrarmos mais uma vez por meio desse canal de comunicação e eu louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço a você que tem nos prestigiado, que já se inscreveu no nosso canal e a você que ainda não fez. Inscreva-se e clique no sininho para que sempre que houver uma nova postagem, você seja notificado. E aproveite também para compartilhar com seus familiares, amigos, essas mensagens. Divulguem o nosso canal e que isso sirva para a glória do nosso Deus. Nesse final de noite, eu quero pensar um pouco com você a respeito do seguinte tema: procure o Senhor. Talvez você não saiba, mas como revela Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Que texto tremendo! E que consolo, e que conforto, e que esperança nos traz esta palavra. O texto fala que nos dias da sua carne, Jesus Cristo ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele procurou o Senhor. E quando o texto fala dos dias da sua carne, isso significa que o tempo dos nossos sofrimentos aqui é um tempo limitado, tem prazo de validade, não vai durar para sempre, o que também nos enche de esperança. E o texto também nos diz que Jesus Cristo procurou livrar-se do mal, da morte. Ele procurou o Senhor, ele dirigiu a sua súplica, o seu clamor, as suas lágrimas a quem o podia livrar da morte. E é assim também que nós devemos fazer. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo tempos de profunda angústia, procurou o Pai, procurou o Senhor. Foi Jesus quem disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, conforme Marcos capítulo 14, versículos 34 e 36. Vivemos tempos de angústias variadas, um tempo de pandemia, de dor, de apreensão, de tristeza, morte, de corrupção, de desemprego, falta de educação, falta de saúde, moradia, insegurança, violência, aqui e no mundo inteiro. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Parece notícia do jornal de hoje, mas é um texto de Isaías, capítulo 24, versículos 4 a 6. E diante de um quadro como este, o que fazer? Há daqueles que julgam
ser ingenuidade, pedir socorro, procurar o Senhor, apelar para Deus. Há daqueles que pensam que nada vale apelar para Deus. Mas não nos esqueçamos que o próprio Senhor Jesus Cristo orou com forte clamor e lágrimas, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O salmista, inspirado por Deus, pensava como Jesus, pois ele declara, conforme o Salmo 77, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Salmo 77, versículos 1 e 2. Mas você poderia indagar, mas por que procurar o Senhor? Quero lhe apresentar algumas razões, rapidamente, pelas quais eu, você, nossas famílias devemos, nos tempos de angústia, de perplexidade, procurar o Senhor. Porque o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Como diz o profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Porque sabemos que o Senhor não rejeita para sempre, mas torna a ser propício. Salmo 77, versículo 7. Porque a sua graça jamais cessará e as suas promessas jamais caducarão. Os nossos sofrimentos aqui têm prazo de validade, mas as promessas do Senhor duram para sempre. Salmo 77, verso 8. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, diz o versículo 9 do Salmo 77. Portanto, nesses tempos de angústias que nossas famílias vivem, recordemos dos grandes feitos do Senhor, que até aqui nos ajudou. Consideremos as obras do Senhor e os prodígios que tem realizado em nosso meio, conforme o Salmo 77, versículo 12. Venham à nossa memória o que nos pode dar esperança, ou seja, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Está lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23. Proclamemos, então, em alto e bom som, Tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Salmo 77, versículo 14. Nesses tempos difíceis que vivemos, imitemos o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que procurou o Senhor. Procure você o Senhor, juntamente com a sua família. Procure o Senhor, clame ao Senhor, derrame sua alma aos pés do Senhor, sabendo que Ele sempre lhe ouvirá, sabendo que Ele fará sempre o melhor. Nesses tempos difíceis, procuremos o Senhor. Pai bendito, Pai amado, graças te damos por mais um dia que vai chegando ao seu final e debaixo da tua graça nós temos sido sustentados, animados, fortalecidos e rogamos-te, ó Pai, que tu nos visites com cura, com sustento, com provisão, com alegria, com esperança.
fortalecendo-nos a fé, para que perseveremos na dependência do Senhor. E quando as coisas estiverem difíceis, que procuremos o Senhor, que clamemos ao Senhor, porque certamente o Senhor nos ouvirá. Dá-nos uma noite de paz, livra-nos do mal e do maligno. Oramos-te agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.